Olá, olá, bom dia. Olá, olá, bom dia. Começando aí mais um culto no lar nessa quarta-feira na companhia de vocês. Já deu, faltou um minutinho, mas já tá dando 9, né? Aí a gente faz a abertura e aí eu vou dar uns recadinhos para vocês, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, do encontro fraterno, do aprendizado. Que possamos, Mestre, nesse momento absorver os seus ensinamentos, sentir o seu amor, a sua orientação e a sua paz. Que sua luz possa se estender a todos aqueles que não puderam participar ou estar presente essa semana. Gratidão por mais um dia de vida, luz e paz. E que assim seja. Então, gente, esse recadinho é mais pra galera da outra plataforma, né, do YouTube, que na semana passada nós tivemos alguns problemas. Deixa eu esperar meu amigo passar. Alguns problemas não, porque isso não é problema, né? A gente teve ali um pequeno imprevisto e inclusive meu celular caiu, né? E o vídeo não ficou legal, tá? Então foi por isso que eu não subi para essa plataforma. Mas hoje eu acredito que vai estar bacana. A gente deu uma mexida aí nos aparelhos, deu uma limpada nas energias aqui. E eu acredito que agora vai dar tudo certo, beleza? É só um aviso mesmo, porque tem pessoas que preferem me assistir na outra plataforma e percebeu que não foi. Oi, seja bem-vinda, Thaís. Que não subiu, né? E não subiu por isso, o vídeo não ficou bacana, então eu achei melhor não subir. E quem quiser e fizer questão de assistir, vai lá na outra plataforma no Instagram para poder ver, beleza? Por isso a gente pede desculpas. E continuando hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Beijo no seu coração, tá? Esses dias a gente estava falando de você, senti sua falta. Queria saber se você ia vir aqui agora em dezembro, você costumava vir, né? Aí se fosse vir pra gente poder te dar um abraço. Mas depois a gente conversa. Um beijo. Então vamos lá, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos pelo relacionamento anterior, por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes e durante e após a sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair se procurar dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, versículo 13. O que é a pluralidade das existências? A reencarnação, né? Então, o que ele quer dizer? Quer dizer que o meu irmão de sangue, muitas vezes, é mais difícil a minha convivência com ele do que uma pessoa que eu encontrei na rua. Por quê?
Porque eu e meu irmão de sangue não dávamos certo. E nós nascemos irmão de sangue justamente pra gente aprender a conviver junto. E aí, para não ficar tão pesado, eu vou compartilhar essa jornada aqui na atmosfera terrestre com as pessoas que me são o quê? Simpáticas. As pessoas com quem a gente se dá bem, sintonia. Isso aqui, gente, é mais uma prova de que o que eu falo não tem importância nenhuma. O que eu sinto e o que eu penso é o que realmente eu sou. E da mesma forma, é o meu sentimento, são os meus valores e as minhas ideias que me conectam a grupos de pessoas, a egrégoras, né? Esse conjunto de seres com o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo sentimento, com as mesmas afinidades e paixões. Continuando. Pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizer aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. Ou seja, na época, quando as pessoas falavam: nossa, fulano perdeu o espírito, era a mesma coisa que falar: fulano ficou doido, tá? A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos no ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontra com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Beleza? Então, quando a gente se pega em situações difíceis, fala: ai, eu nasci no lugar errado, eu não tenho nada a ver com minha família. Nossa, eu vejo eu olho para um chuchu e vejo ele verde, minha família vê ele vermelho. Eu não entendo isso, não, meu Deus. Por quê? Porque vocês precisam quebrar essa barreira que existe entre vocês. Vocês precisam começar a enxergar as qualidades uns dos outros. Você tá doido? Eu já ouvi isso, tá? Você tá doido? Falando, não tem qualidade, não. Ponto. Tá aí o seu primeiro erro. Achar que fulano, só porque não dá certo com você, não tem qualidade nenhuma. É claro que ele tem. E a partir do momento que você começar a fixar os seus olhos nas qualidades e não nos defeitos, a convivência, a energia, a sinergia de vocês já vai começar a dar mais certo. Porque a nossa mente é quem dita quem nós somos. Então, se você ficar repetindo para a sua mente: ah, não dou certo com fulano. Ah, minha família não gosta de mim. Ah, eu não gosto da minha família. Ah, nós não damos certo. Ah, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Nunca vai dar certo mesmo. Mas se você, a partir de agora, já tem ciência de que a família consanguínea nasceu junta, porque tem grandes diferenças, e foi exatamente por isso que elas nasceram juntas, para essas diferenças serem o quê? Dissolvidas, e começar a olhar o lado positivo. Nossa, fulano é um abençoado, mas quando fulaninha precisa que a esposa dele, ele tá lá, ele faz, nunca deixou faltar nada, né? Não, então, realmente, nesse ponto ele não é satisfatório, mas naquele ponto ele é. E assim, eu vou observando as coisas o quê? Boas, as coisas positivas, as coisas favoráveis, e vou ensinando o meu cérebro a avaliar de uma forma diferente aquela pessoa. Seja meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, minha avó, meu tio,
Até, eu sei lá, a pessoa que se... Mas nós nem somos parentes consanguíneos, ele só vem morar aqui um tempo. Foi morar aí um tempo, não é de à toa, né? É para que essa energia que desconecta vocês seja dissolvida. E, gente, não muda. Não grita aqui, hein? Mamãe tá ao vivo. Não muda enquanto não dissolver. Tem que enfrentar a situação de frente. Tem que enfrentar a situação com amor, com carinho, com respeito. Abraçar, viver. Não é da boca para fora, não. É do coração para dentro. É sentir. Porque senão vai nascer assim, vai morrer assim, e vai nascer de novo, e vai morrer de novo, até, né? As repetições da vida. Vamos lá? Tô de olho ali nos bem TV, que a hora que eles veem aqui, eles começam o escândalo. E eles andam de bando, não sabem andar sozinho. Aí vira um coral, né? Então, vamos no livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o bem e o mal. Nós paramos na questão de número 636. Deixa eu olhar aqui o título. As leis morais no capítulo 1, que é o livro 3º. A lei divina ou natural. Nós estamos em o bem e o mal. Questão de número 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Perguntou Allan Kardec para os espíritos, e eles responderam: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Pergunta de número 637. Gente, deixar de fazer o bem também é fazer o mal, tá? Isso eu gosto de deixar tão explícito, que a gente está vivendo uma fase que meus amigos mais próximos, eles estão até reclamando. Falam, poxa, amiga, você não sai mais, você não vem aqui, você não... Gente, parece que o trem segue, né? As pessoas, elas estão, como é que eu digo? Dormentes. Elas parecem que foram hipnotizadas, elas andam no automático. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que eu acho isso assim absurdamente absurdo, é uma pessoa sofrer um acidente, ao invés das pessoas buscarem socorro, ajuda, né, dar um suporte, elas começam a filmar. Gente, isso não tem nível de maldade, não. Isso não tem nível de... Cara, não tem palavra nesse vocabulário humano para descrever esse comportamento. Então, a ausência do bem também é o mal. Tá? E eu acho um absurdo pessoas que dão likes nesse tipo de vídeo, nesse tipo de imagem. A pessoa deixar de acudir, deixar de dar suporte, ou então vai dar suporte e fica filmando. Você acha que você fica filmando, não atrapalha e não constrange a pessoa que está sendo socorrida? Pelo amor de Deus, é só uma questão de raciocínio lógico, tá? Então isso para mim é uma maldade insuperável. Continuando. Pergunta de número 637. Gente, eu tô nesse estado e não estou saindo de casa porque eu realmente estou começando a ficar com medo, indignada com o comportamento humano. Olha aí a situação de Goiânia. Olha aí a situação de Goiânia. Eu é que não sou de fazer comemoração, mas eu tô batendo palma por dentro porque o Ministério Público tá na frente da prefeitura. E diga-se de passagem, se ninguém tivesse feito nada, eu faria uma denúncia. Porque isso aí não se faz. Gente, não deixa as pessoas... a míngua, a amargura, a morrer só porque eu não consegui alcançar o objetivo que eu queria, não. Isso é uma prova de que você não merecia alcançar o objetivo que você queria, viu, Rogério? Pergunta de número 637. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Perguntou os espíritos. Perguntou Kardec e os espíritos responderam: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Entendeu o nível da maldade? Se você tem consciência do que você está fazendo e ainda assim falar, não, daqui a pouco vai vir alguém e vai fazer. Cara, monstruoso. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem, frequentemente, comete faltas que, por serem a consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos responsáveis. Mas a responsabilidade está em razão dos meios que ele tem de compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido
É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Pergunta de número 638. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Se você tem consciência, se você já sabe que está errado e continua fazendo, isso vai te ser cobrado. Não vai aceitar aquela resposta. Meu filho, por que você fez isso? Eu não sabia. O tal do fingir demência. Não vai rolar não, tá? Pergunta de número 638. Algumas vezes, o mal parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, mesmo sobre o seu semelhante. Pode-se dizer, então, que a observação à lei de Deus? E os espíritos respondem: ainda que necessário, não deixa de ser o mal, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, o homem não é senão mais culpável quando o comete, porque ele compreende melhor. Vamos para a pergunta de número 639. O mal que se comete frequentemente não é o resultado da posição que nos deram os outros homens? Nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que lhe é causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é dada pelos seus semelhantes é menos culpável que aqueles que lhe são a causa, porque cada um carregará a pena, não somente do mal que haja feito, mas do que haja provocado. Ou seja, você pode não ter sido a pessoa que foi lá e filmou. Falou, nossa, fulano tá filmando. Mas você virou para ele e falou, vai lá, fulano, filma. E aí fulano foi. Você responde também, tá? Ah, mas eu não filmei, eu só falei. Falou que tivesse ficado calado. Então responde também, tá? Pergunta de número 640. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse, responde os espíritos. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando-a pronta, ele a usa, é que aprova e que o faria ele mesmo se pudesse, ou se ousasse. Ou seja, você não fez, mas está feito. Você correu lá e aproveitou da situação? Rodou também. Pergunta de número 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? E os espíritos respondem: conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo, porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Por exemplo, eu não sou mal, entre aspas, né? Sou boazinha. Aí tá lá acontecendo um transtorninho. Eu não tô participando, mas tô lá vibrando. Hora que acontece, eu corro lá e dou um beliscãozinho para participar? Rodou também, tá? Pergunta de número 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E os espíritos respondem: não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte no bem que não haja feito. Ou seja, não fiz nada, tá todo mundo lá fazendo mal. Aí eu saio e falo assim, vou mexer com isso não, vou ficar aqui quietinha, só observando. Mas não foi atrás de ajuda, providência, chamou a polícia, bombeiro, Jesus Cristo, ascensionados, espírito de luz, Metatron, ficou só observando? Rodou também, tá? Vamos lá para a pergunta de número 643. Haverá pessoas que pela sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? E os espíritos respondem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade, dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo
Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. Nós vamos mais um pouquinho, tá? Nós vamos terminar essa leitura. Pergunta de número 644. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? E os espíritos respondem: sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo espírito, em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. E é verdade, viu, gente? Eu vou até dar um exemplo. Eu não vou falar o nome da autarquia, não, mas eu já fui primeira secretária de uma autarquia federal. E aí eu percebi que o meu presidente estava fazendo coisas que não deveria. Eu podia ter ficado. Eu podia ter ficado, eu podia ter recebido, eu podia ter participado. Nossa, Etienne, você é santa. Não, medo. Não sou burra. Medo. Aí o que eu fiz? Pulei fora. Todo mundo na época virou pra mim e falou assim: nossa, eu achava que você era mais esperta. Nossa, você vai fazer isso? Você é fraca, hein? Nossa, eu ouvi trem demais. Passados 6 meses, todo mundo na cadeia. Fui ainda investigada pela Polícia Federal, todas as minhas contas, tudo. Mas até o delegado falou: minha filha, você caiu aqui de gaiato. Não tô vendo nada aqui não, pode ir. Tá vendo tanto que é simples? E hoje a minha vida continua numa boa, ninguém nem ficou sabendo. Meu nome tá tranquilo, livre, leve e solto por aí. Não tive queimação da minha imagem, não perdi a minha qualificação de trabalho. Então é simples, gente. Você não quer participar? Já tentei fazer alguma coisa, já tentei denunciar, não adiantou nada. Pega seus trenzinhos e vai embora, segue seu caminho. Vida que segue é tudo uma questão de escolha. Você faz se você quiser. E aí você vai responder por isso. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Pergunta de número 645. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera... Oi, meu amor. Deita lá, a mamãe já vai. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? E os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Pergunta de número 646. O mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? E os espíritos responderam: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho. E quando nada custa, Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão o seu supérfluo. Jesus disse-o a propósito do óbolo da viúva, né? E o óbolo da viúva é aquela passagenzinha onde Jesus Cristo está observando, né, a galera que está doando ali, fazendo as suas doações. Aí passa uma madame e dá uma moeda, passa um barão e dá outra moeda, e aí passa uma viúva e dá as duas únicas moedas que ela tem para sobreviver, só Deus sabe até quando. Isso quer dizer o quê? Que essa viúva é quem fez a verdadeira caridade, né? Ela não deu o que estava sobrando, ela deu tudo que ela tinha. Isso me lembra uma história de um argentino que veio aqui no Brasil. Vou contar rapidão, porque eu tô querendo apertar aqui o tempo. Um argentino que veio aqui pro Brasil tentar trabalho, ele deixou filho e família lá na Argentina e veio pra cá, chegou aqui no Brasil. A primeira coisa que aconteceu com ele foi ser assaltado. Levaram tudo que ele tinha. Roupa, sapato, ele ficou descalço. Os documentos, ele não tinha nem como viajar, levou tudo. E aí ele ficou sentado na rodoviária e o cara da pastelaria da rodoviária foi dar um pastel pra ele, porque ele não tinha nem dinheiro pra comprar. Desculpa. E o cara teve misericórdia, né? Foi lá e deu. E aí foi um teste social que o pessoal tava fazendo, chegou e pediu. Só que a galera não sabia da história dele. A galera só chegou lá e pediu ajuda. E aí ele não tinha nada, a única coisa que ele tinha era o pastel
Ele olhou pro rapaz e falou, olha, moço, eu não tenho nada, mas eu tenho pastel. E partiu o pastel no meio e entregou pro cara. Aí o cara pegou o pastel, né, e começou a conversar com ele, perguntar a história dele. O cara ficou chocado, o cara que tava fazendo teste social. Falou, cara, mas a única coisa que você tem é esse pastel, você ainda dividiu comigo. Aí ele falou assim, mas se eu tô nessa situação, já tá tão difícil pra mim, tem um pastel, imagina pra você que tá nessa situação e não tem nem isso. Então, é assim que a gente tem que enxergar as coisas, pensar, sentir. Se tá difícil pra mim, que tô aqui recebendo esse pedido, imagina pra essa pessoa que veio me pedir, né? Então, vamos ter um pouco mais de compaixão uns com os outros. E eu acho que é isso que tá faltando no mundo. Por isso que tá esse caos, esse apocalipse aí do lado de fora. E não é o mundo que tá com catástrofes naturais, e não, é o ser humano mesmo. Tá difícil, tá difícil, eles se atracam uns com os outros, parece bicho selvagem, parece que o ser humano perdeu a capacidade de raciocínio lógico. Então as pessoas que ficam assim, ai amiga, o que foi? Você não sabe. É por isso. Eu não quero sair de casa e voltar desse jeito que eu tô indignada. Toda vez que eu saio de casa, eu prefiro ficar aqui na minha bolha. Desde pequena eu trabalho a minha bolha. O que é a minha bolha? Sempre que eu chegava num lugar complicado com as minhas amigas, que hoje eu vejo que eram lugares onde a gente não precisava estar, eu mentalizava uma bolha roxa. Que eu estava dentro dessa bolha roxa e que as coisas ao redor nada me atingiria. Desde menina eu tenho esse trem da bolha roxa. E a bolha roxa ficava ali ao meu redor, pulsando. Aí muitas vezes acontecia coisas que, tipo assim, eu simplesmente era tirada do lugar. Eu ia no banheiro, quando eu voltava a confusão já tinha acontecido, já tinha acabado. Ou eu ia beber uma água, ou ia comprar uma bebida, ou eu ia cumprimentar uma pessoa, a hora que eu voltava tinha rolado tudo aquilo. Então eu prefiro ficar na minha bolha roxa. Tá aí orando e pedindo a Deus, pelo amor de Deus, para o ser humano voltar a raciocinar. E é um conselho que eu dou para vocês. Cria uma bolha roxa. Se protejam. Toda vez que vocês forem sair de casa, faz uma prece, faz uma oração. Pede a Deus para proteger vocês, as pessoas que te cercam, as pessoas que te são caras, que não tem jeito de evitar certos lugares. Ah, trabalha lá, precisa ir lá, né? Tem que buscar, tem que fazer. Protege os seus. Por favor. E o ano que vem aí promete, viu? Eu não vou falar nada não, porque eu não gosto de bancar a vidente. Mas se prepare. Vamos lá? Tapa na cara semanal? Leitura de número 52. Boa ideia de Pastorino Ariston Teles visitar um parque. Ixi, lá vai, eu tapa na cara pra mim. Vou sair daqui não. Não saio, não saio. Igual aquele meme. Não saio. Quiser vir me ver, eu tô aqui. Não sai daqui não. Vamos lá. Você mora em apartamento? Vive numa casa que parece sempre fechada? Nem mesmo as janelas se abrem dando passagem à luz do sol? Você permanece dias seguidos sem sair de casa, alegando falta de tempo ou indisposição? Cuidado com a paralisia da alma. Cuidado com a ferrugem. Não longe de sua morada, talvez exista um parque ou uma praça com árvores e pássaros. Se você não se acha em condições de andar sozinho porque já está com idade avançada, peça a companhia de alguém. Faça isso sempre que possível. É necessário arejar a mente e renovar o ânimo. Saia de você mesmo. Busque espaços mais amplos. Viu? Tapa na cara semanal para mim. Porém, ainda vou me apegar ao meme. Não saio, vou ficar aqui até o ser humano aprender a respeitar o outro, respeitar sinal de trânsito. Gente, aqui no meu bairro nem sinal de trânsito o povo respeita, nada. E olha que é um bairro policial, ninguém respeita ninguém, parece uma terra sem lei. Aí você pensa assim, é aqui, né, vamos andar mais pra dentro. É tudo igual. Trânsito, então, só por Deus, né? Tem que ter muita fé. É o poder da tolerância para dirigir em Goiânia. Todo mundo tem razão, todo mundo tá certo, todo mundo quer chegar primeiro, todo mundo acredita que a sua situação é a melhor, é a mais difícil, eu sou o mais sofrido, eu tenho prioridade, eu tenho que chamar mais atenção, eu sou mais especial, mas não consegue olhar a situação do próximo. Muito complicado, vou permanecer dentro da minha bolha. Tapa na cara foi para mim, agradeço, mas eu vou permanecer dentro da minha bolha.
Minha casa está aberta para quem quiser me ver, mas sair para ficar misturando, buscando confusão para mim, vou não. Vamos lá? Fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, do ensinamento. Que a gente possa, Mestre, compreender as suas palavras, as suas dicas, que possamos aplicá-las em nossas vidas, em nossas mentes, em nossas escolhas e em nossos corações. Que possamos, Mestre, aprender com os nossos erros e aprender a corrigi-los, não só com palavras, mas com atos, com comportamentos mais equilibrados. Que a luz do nosso Mestre Jesus se estenda a todos aqueles que passam por situações difíceis, dolorosas, complicadas. Perdão por sermos ainda tão imperfeitos, tão teimosos, tão imaturos, mas estamos na luta para o crescimento. Graças te damos todos os dias, Mestre, e que assim seja. Vamos lá? Nosso livro de estudo. Nós estamos finalizando sobre o signo de Aquários. Gente, eu vou confessar e abrir meu coração para vocês. Por enquanto, eu não vou pegar outro livro para estudar. Por quê? Porque eu estou começando a fazer outros trabalhos. E esses outros trabalhos, eles estão começando a apertar o meu tempo. Eu estou começando a ficar sobrecarregada, né? Eu também cometi um erro muito grande o ano passado de não tirar férias. Não quis férias, eu quis ir direto, né? E mulher que cuida de casa, filho, marido, tem que trabalhar fora e ajuda, e instituição, e nananana, acaba que uma hora ela cansa. E aí, como que é o meu cansaço? Eu perco a paciência. Eu perco a paciência com tudo e com todos. E eu tenho um espírito muito militarizado, como diz minha mãe. O certo é certo, o errado é errado. Não existe achismo, não existe mais ou menos. Se tá fraco e a gente vê que a pessoa tem capacidade, eu fico, vamos embora, você dá conta. Então eu não gosto de ser assim. E quando eu estou cansada, eu começo a ficar assim. Então, eu vou começar a diminuir de forma gradativa esse estudo nosso de quarta-feira, finalizando esse estudo sobre o signo de Aquários. Por enquanto eu não vou pegar um outro, vou ficar só no estudo do livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Até pelo menos eu estar descansando um pouco. Às vezes o meu cansaço ele é só mental, tá? Não tem nem aquele cansaço tanto espiritual ou tanto corporal. Mas o meu cansaço mental, né, o tal do staff, né, que eles falam, sei lá, ele tá começando a me incomodar. E eu já tenho, infelizmente, eu gosto, não importa. Eu tenho TDAH, então eu penso 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu começo a fazer 1 milhão de projetos ao mesmo tempo e depois eu vou cansando e eu preciso estar policiando isso. Então, na semana que vem, eu não vou estar aqui com vocês fazendo o culto, que é a primeira semana de dezembro, tá? Depois eu vou voltar, vou fazer um culto com vocês, 2, na semana do Natal, antes do Natal e na semana do Natal, e depois eu vou pegar mais uma semaninha aí de férias, tá? Pra eu poder descansar a minha mente, pra eu poder ficar mais tranquila, pra eu poder ficar até mais branda, beleza? Então era isso que eu queria falar e abrir meu coração com vocês. E continuando a nossa história aqui, sobre o signo de Aquários, de Roger Paranhos. Nós estávamos contando a história da Angélica, né? Que gerou em si mesmo um próprio câncer no estômago, devido à vibração de ciúmes que ela tinha do filho, né? Que ela não aceitava o casamento do filho ser tão perfeito, ele ser tão feliz com aquela moça que eles se conheceram e tal, e deu certo essa energia. E ela ficou inventando coisas sobre a moça. Os dois acabaram separando, ele ainda reteve o filho com ele, não deixou ele conviver com a mãe. A moça desencarnou, a moça casou com outro, a mãe desencarnou e o rapaz teve ali um processo depressivo antes de desencarnar também. Devido à situação que ela criou, que ela gerou em si mesma, ela teve um câncer no estômago, desencarnou, ficou 28 anos no umbral.
depurando, né, aquela energia pesada e jogando fora tudo aquilo que ela gerou. Depois foi resgatada, foi pro plano astral. Oi, seja bem-vinda, gatíssima. Tava te vendo asfalto da praia. Linda, boa de saudade você. Aí ela voltou para o hospital no plano astral para ser resgatada e para começar o processo de retorno. E dentro desse processo de retorno, ela ia reencarnar como filha da mulher que ela prejudicou. 1000 beijos para você. Coração bate, ó. Nossa fadinha. E aí o filho dela, aí ela vai nascer como filha da pessoa que ela prejudicou, né? Para ela poder aprender a amar essa pessoa, para essa pessoa quebrar o ranço dela. Porém, quando ela chegar aos 65 anos, o que vai acontecer? Ela vai ter o câncer no estômago de novo. Por quê? Gente, observa isso. Porque energia negativa gerada por você é muito difícil de ser depurada. Muito difícil de você tirar. Você tem que gerar na mesma proporção, o mesmo fluxo de energia positiva. E é por isso que ela tá vindo como filha. Ela tem que amar demais essa moça, da mesma forma que ela detestou. Não digo ódio, porque ódio é um sentimento muito forte, né? Mas ela detestou essa moça na mesma na encarnação anterior. Então ela tem que gerar uma energia equivalente para quebrar isso. E aí o que vai acontecer? Vai nascer como filha, porém ainda vai ter ali o câncer no estômago e depois ela volta a desencarnar para ver se ela conseguiu depurar toda a energia negativa que ela gerou aqui no chakra dela, beleza? E aí a gente volta um pouquinho, porque eles estão falando agora sobre o processo da nossa saúde futura. Porque o ser humano, quando ele aprender, e é por isso que a gente está tentando ensinar, quando ele aprender que as doenças físicas que ele carrega são geradas pela sua mente e pelos sentimentos que ele carrega, que ele mesmo gera, futuramente com essa consciência as pessoas vão diminuir o quê? A tendência em gerar sentimentos negativos. E isso vai fazer com que o nível de doenças também o quê? Diminua, né? Pelo menos o índice de mortalidade por doenças assim diminua. Então vamos lá. É por este motivo que daqui a 100 anos as doenças graves serão casos raros e isolados. A humanidade que for eleita para reencarnar na Terra do terceiro milênio, estará se libertando definitivamente dessas graves toxinas astrais que são frutos do mal devido ao seu interesse em tornarem-se verdadeiros filhos de Deus. Chegamos ao final do corredor e abrimos a porta de um quarto. Havia um paciente no leito, em sono profundo, e uma enfermeira realizando uma coleta de sangue. Ao aproximarmos-nos do leito, ouvimos a porta sendo aberta. Era Gaidim. Sem dar maior atenção à chegada do pequeno amigo, fui observar a coleta de sangue. Gaidim, todo mundo sabe, né? Ele é um dos mentores dos seres elementais. A gente já falou aqui no livro. Como assim, Tine, os seres elementais? Nós, humanos, trabalhamos também com a manipulação das energias dos elementos. Então, os seres elementais, eles trazem para nós as essências da natureza, porque as pessoas que manipulam energia não manipulam por magia, são energias da natureza. Ai, a arruda, a água, o fogo, o ar, são elementos da natureza? São, tá? Então, eles têm essência, têm óleo, é capaz de curar? Sim. Então, é esse o trabalho dos seres elementais. E Gaidim é como se fosse o Jesus deles, tá? A enfermeira sugou com uma fina agulha uma pequena quantidade. Eu olhei impressionado para o líquido negro, viscoso e perguntei, por que o sangue dele está preto? A enfermeira voltou-se para mim e respondeu, trata-se de um traficante de drogas injetáveis. Muitos irmãos faleceram através do vício que ele ofertava, sem importar-se com o prejuízo que causava aos seus semelhantes. A lei justa do Criador, que julga a todos sem privilégios, faz com que o seu sangue sofra esta estranha reação. São as toxinas espirituais que se incorporam à nossa alma nos órgãos que se relacionam com o mal que causamos. Ele irá reencarnar novamente na Terra? Perguntei.
Sim, irá. E em seu 14º aniversário, sentirá os primeiros sintomas da leucemia, o que já era de imaginar, né? Que visitará a sua vida, convidando-o a profundas reflexões. Gente, tá vendo que tudo que você faz volta? Cara, tudo que vai volta. Então joga só trem bom. Fica jogando trem ruim pros outros, não. Porque vai voltar, é só uma questão de tempo. Ah, não volta não. Isso é coisa de espírita. Esses espiritualistas gratiluz. Beleza. A gente tem a paciência do mundo, é só esperar. Eu olhei para Cristal e perguntei: como a doença surgirá rapidamente em sua existência, ele não terá como amenizá-la através da prática do bem? E a amiga respondeu. A querida amiga, com um olhar triste, disse: Roger, a carga tóxica é muito grande nesse irmão. Ele descerá rapidamente ao corpo físico, não há como postergá-la. Após a doença, é que talvez ele possua algum ganho através da reflexão que esta enfermidade lhe proporcionará. E também o seu corpo físico servirá como uma esponja que sugará as enfermidades da alma. Cristal baixou a cabeça e concluiu: na verdade, este nosso irmão retornará ao mundo físico apenas para drenar um pouco das toxinas de sua alma. Será quase impossível purificar a sua túnica nupcial nesta encarnação. Ele provavelmente será exilado para o astro intruso. O que é exilado para o astro intruso? Mesmo ele reencarnando, aproveitando a sua última oportunidade de reencarnação aqui, ele já não tem mais condições vibratórias para permanecer no planeta Terra. O planeta Terra, ele está subindo a sua bagagem energética, a sua frequência. E esses espíritos doidos, atordoados, que eu falo para vocês, que estão aí na rua, se atracando, se debatendo, eles estão nesse estado emocional porque a frequência do planeta é tão rápida que eles enlouquecem, eles não suportam. E aí eles não têm mais controle sobre si mesmos. Então é por isso que eles se encontram nessa situação. E aqui, nesse caso, mesmo esse rapaz conseguindo se manter numa frequência nessa encarnação que ele vai nascer com leucemia, ele não vai ficar, porque ele não tem condições de se manter. É muita toxina. Ai, Tiene, que maldade. Maldade é deixar ele aqui. Deixar ele aqui numa frequência altíssima num planeta, onde ele vai ficar vida após vida sofrendo, se debatendo, sentindo, sendo martelado pela energia que ele mesmo criou. Então é menos doloroso para ele ir para um planeta onde a frequência ainda é muito baixa, para ele se adaptar, uma vez que agora ele sabe que o que ele fez não está certo. E aí ele vai começar a subir a sua frequência de forma gradativa. E não vai ficar aqui no planeta Terra louco igual o povo tá, né? Então é assim mais ou menos que funciona. Ele provavelmente será exilado para o astro intruso. Eu baixei a cabeça e orei alguns instantes por aquele jovem com a palidez típica da anemia. E por fim disse: este caso é semelhante ao das crianças que nascem com deformidades e doenças congênitas e morrem em tenra infância? Sim, a finalidade dessas breves encarnações é a diminuição da carga tóxica que atormenta o espírito. Este irmão, em sua encarnação futura, com menos carga tóxica, poderá viver plenamente e o organismo suportará as menores descargas energéticas que ele ainda possuirá. Mas, lembra-te, somos imortais e essa vida física será apenas um minuto na eternidade. Este homem cometeu muitos crimes através do tráfico de drogas e sua mente está sintonizada com o mal. Somente a dor atroz de uma doença incurável na adolescência e as encarnações futuras no planeta exílio o remeterão para a sintonia do amor. Deixa eu dar uma olhada aqui. E eu acho que eu vou parar por aqui mesmo, tá? Já deu o meu tempo, eu tenho aí 30 segundos. E eu acho que a leitura já foi boa o suficiente pra galera entender, né? Que não é magia, não é conto de fadas, não é lenda.
não é porque Deus quis, não é porque Jesus falou, é frequência, é matemática, é ciência, filosofia, tá? As coisas estão aí, acontecem. Se você não acredita, pega os aparelhinhos, mede, né? Vai lá na frequência Schumann, mede a frequência do planeta, vê a história da frequência do planeta, como que era antes deste período que a gente está vivendo, qual o nível de hertz que o planeta vibrava, do corpo humano, né? Isso aí não é religião, isso é ciência. Dá uma analisada para vocês verem que tudo é matemática, não é magia. Acho que é mais para tecnologia do que magia e as coisas estão acontecendo, beleza? Quer queira ou não, quer acredite ou não. Um beijo no coração de vocês. Desculpa se eu falei coisas que magoam alguém. Se te magoou é porque você está precisando repensar nesse comportamento. E eu também vou repensar o meu fato de ficar na bolha, mas eu acredito que eu ainda vou permanecer aqui dentro um bom tempo. E quem quiser sabe onde me encontrar. Um beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz. Até a outra semana, porque semana que vem a titia não está aqui, beleza? Beijo, beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.